Aquilo que não mata fortalece. Quem disse isso? Nietzsche, a sua avó ou a sua tia? Bom, se você respondeu a sua avó, provavelmente você acertou. Mas essa frase também ficou conhecida por Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão. Provavelmente você conhece ele, definitivamente a sua obra não se resume a isso. E ele também não tem nenhum grande livro em que ele escreve sobre exatamente essa arte, entre aspas, né, do fracasso. Mas só que é uma frase muito interessante que muita gente ouviu e que tem um autor muito famoso que falou dela. E nós também temos outros autores aqui que nós vamos abordar durante o vídeo que falam sobre isso, que é o quão importante é você fracassar, mas mais importante do que isso é você saber lidar com aquilo e você saber melhorar com aquilo, onde em alguns momentos é melhor que você fracasse do que você acerte em algum ponto da sua vida de forma sortuda e você não consiga aprender com os possíveis erros que aquilo lhe traria, né? Então, por exemplo, você tem uma situação em que você conseguiu passar aquilo por sorte, você não estudou para uma prova, mas você conseguiu chutar ali algumas questões e acertou, você vai aprender que você não precisa sempre estudar para a prova para você conseguir ir bem. E aí, na próxima prova, você vai continuar fazendo isso, isso e isso, até que em algum momento isso vai te cobrar. Então, talvez fosse melhor lá numa prova inicial você ter aprendido com os seus erros da falha, com ter tirado uma nota ruim para depois você voltar a estudar, do que você ter conseguido passar de forma sortuda, que aí depois isso ia te criar um hábito ruim e você ia sofrer com isso. Mas esse aqui é só um exemplo trivial para mostrar mais ou menos qual o ponto que a gente vai abordar aqui durante o vídeo. Ok, mas não me entenda mal, tá? Eu não estou defendendo aquela frase, por exemplo, de que o que importa é competir. No final, se você falhar ou se você acertar, o que importa é a jornada. Claro que a jornada importa, né? E que o resultado final nem sempre vai vir exatamente como a gente deseja. Mas eu não quero aqui passar a mão na cabeça e tentar instaurar uma cultura de que, no final, o que importa é competir, que nós não devemos realmente tentar fazer algo e realmente querer acertar e a vitória ser melhor do que a derrota. A vitória é melhor do que a derrota e ela sempre será mais importante. Mas só que algumas vitórias pequenas podem ser piores do que derrotas grandes, porque nós não aprendemos tanto com elas. E você também não pode ter medo de errar, tá? Então aqui nós colocamos uma espécie de dicotomia, né? Você, em primeiro lugar, tem que tentar ganhar e você tem que tentar sempre não falhar, né? Você nunca pode ficar pensando, ah, eu vou falhar nisso, mas tá tudo bem, depois eu vejo, o que importa foi competir. Mas ao mesmo tempo, você também tem que saber perder. E você não pode ter medo de perder. Porque se você tiver medo de perder, você não vai fazer as coisas. Uma frase bem interessante de Einstein que eu guardei aqui é: uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada novo. Portanto, você não pode ter o medo de errar, porque o erro ele faz parte do processo, mas ao mesmo tempo você não pode se confortar com o erro. Na realidade, o que você tem que fazer é se fortalecer através dele. E essa dicotomia, que muitas vezes ela é desbalanceada para algum dos dois lados, se mostra muito na forma como a nossa sociedade principalmente ensina as nossas crianças. E hoje existe um grande peso que traz um medo nas crianças, que é o medo do erro. Pois nas escolas, por exemplo, o erro ele é muito punido, né? Por exemplo, através de notas ruins, que são sempre coisas muito objetivas, né? Você vai lá, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer dentro da caixa, e você tem que ter medo de errar, e você tem que fazer exatamente como foi dado pelo professor, sem sair, sem tentar inovar, sempre tentando ao máximo minimizar o erro, para que você não tome uma nota vermelha, para que você não fique de recuperação e coisas assim. E isso tem um contexto histórico bem interessante que eu vou trazer aqui, que obviamente isso não é uma coisa exclusiva da nossa época, mas só que com certeza uma coisa agravada na nossa época pela Revolução Industrial e pela evolução do sistema capitalista, tá? Nenhuma crítica ou elogio a isso aqui, né? Apenas uma reflexão, pois principalmente a movimentação, né, da Revolução Industrial, ela forçou uma produção em massa e uma produção, em alguns momentos, quase que milimétrica, né? Com alguns modelos de produção que não permitiam o erro, porque diversas pessoas faziam exatamente uma função, né, em uma cadeia de produção. Então, uma pessoa ela fazia por exemplo, de um sapato.
Uma pessoa fazia a sola, outra pessoa fazia o revestimento, outra pessoa fazia o cadarço, outra pessoa cuidava da cor. Então era sempre uma coisa muito contínua, né? As pessoas elas seguiam fazendo aquilo numa linha de produção muito bem colocada e uma pessoa não poderia errar. Porque o objetivo daquilo ali não era fazer o sapato mais bonito, mas fazer o maior número de sapatos no menor tempo possível, com a menor taxa de erro possível. Portanto, né, isso foi sendo colocado na nossa sociedade, uma sociedade muito produtiva, uma sociedade de muita rapidez nos processos produtivos, que o erro ele é algo muito ruim. O erro, o desvio do objetivo que foi colocado ali, ele é algo muito ruim. Portanto, isso também se reflete, por exemplo, nas escolas, como aqui eu dei um exemplo, ou em relações interpessoais, entre outras coisas. Então, isso é uma coisa que já está muito colocada na nossa sociedade, onde no processo de trabalho ou escolar, nos é ensinado que nós sempre devemos tentar nos afastar do erro. Né? Nós sempre devemos fazer exatamente aquilo que nos foi pedido, da forma como foi pedido, porque senão nós seremos punidos de uma forma objetiva, correto? Mas isso não está certo, porque nós não devemos ter o medo de errar. Nós devemos não querer errar, nós devemos ter a vontade de não querer errar. Mas essa vontade, ela precisa ser uma vontade principalmente a longo prazo em muitos momentos. Pois naquilo que nós estamos fazendo, provavelmente nós vamos errar. Se nós estamos num processo de construir algo, num processo de, por exemplo, estudar, né, para um concurso, estudar para uma prova, nos preparar para um trabalho ou trabalhando, né, construindo ali algum projeto dentro do trabalho, nós iremos errar no meio do caminho. E o quanto mais nós tentarmos inovar, né, ou fazer algo diferente, fazer algo melhor, criar algo que seja diferente daquilo que já está totalmente colocado, o quanto mais nós tentarmos fazer algo novo, mais nós vamos errar. Portanto, nós não podemos ter o medo de errar, porque se nós tivermos o medo de errar, consequentemente, nós teremos o medo de inovar, o medo de fazer algo novo. Né? Então, você deve perder o medo de errar e você deve começar a pensar: eu não quero errar, mas o erro será parte do processo. E uma coisa importante também é que, como é uma sociedade que evoluiu muito rápido, né, e às vezes nós somos praticamente aquilo que nós produzimos, o que em certo momento também é algo ruim, né? Obviamente que nós devemos estar sempre produzindo, o homem principalmente, quando ele não está produzindo, isso dá até efeitos psicológicos, reveses, né, psicológicos, mas só que nós também temos que saber separar a nossa identidade, né? Daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós somos. Muitas vezes você vai estar fazendo algo, talvez algo até simples, e você pode errar. Mas você não pode pensar que você é um fracasso, né? Você tem que pensar que aquilo que você está fazendo fracassou naquele momento. Você tem que ter noção disso e você tem que saber analisar aquilo. Você não pode fugir do seu erro, porque muitas vezes quando nós encontramos algum erro ou quando nós encontramos alguma coisa ali que pode dar errado, se nós formos um pouquinho mais à frente naquilo, o nosso cérebro, para não sair da zona de conforto, que é onde normalmente ele prefere ficar, nós podemos ter medo de continuar aquilo e nós podemos simplesmente, né, pensando ali pela segunda, terceira, quarta, quinta vez em fazer aquilo ou não, nós decidimos por não fazer pelo medo de errar. Mas nós não devemos ter esse medo, porque se não tivermos o erro, nós não aprendemos com aquilo. Né? Então é uma dupla derrota. Se você não tenta com aquilo, por que você acha que você vai errar? Você em não fazendo aquilo, você não vai errar, logo você não vai aprender com aquilo. E dois, você não vai nem sequer tentar e você poderia até conseguir acertar aquilo. Então o medo de errar, ele te traz esses dois problemas. Ok, já falei aqui que você não deve ter medo de errar, né? Que você deve querer sempre ir pra cima e tentar, e se você errar, não necessariamente tá tudo bem, né? Não é bom você errar, mas só que você tem que saber usar aquele erro, você tem que saber usar aquela falha e canalizar aquilo para uma melhora, né? Para um maior desenvolvimento em você naquela área, naquilo que você estiver fazendo. Mas só que agora eu tenho que explicar como você pode fazer isso, né? E bom, é um tema definitivamente difícil de explicar, porque tanto vai de pessoa para pessoa quanto de área para área que você estiver fazendo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito aqui de abordar são hobbies, né? Você está praticando algum instrumento,
você tá aprendendo alguma coisa nova, muitas vezes você vai chegar em um ponto em que você vai ter um grande horizonte de novas coisas para você fazer, né? Quando você tiver passado ali da fronteira, quando você passar de uma pessoa que não entende nada para um amador naquilo, num instrumento musical ou algo assim, você vai ter que começar a escolher quais são as novas coisas que você vai aprender. E algumas coisas elas vão ser mais difíceis do que as outras, e elas vão dar medo da falha, né? Você vai ter medo de perder tempo com aquilo, você vai ter medo de falhar naquilo, você vai ter medo de tentar fazer aquilo e não conseguir e, por exemplo, passar vergonha em algum momento, mas você não pode ter esse medo, porque ao falhar, ao tentar e não conseguir, em primeiro lugar que você aprende o padrão, né? Se você conseguir prestar atenção naquilo e analisar o seu erro, você vai aprender, olha só, eu fiz isso e isso aqui não, e não é dessa forma que funciona. Então eu tenho que tentar de outra forma. E ao olhar a sua falha, né, analisá-la e não ficar tentando esquivar dela, não tentar ficar se acomodando nela, ou não, por exemplo, fingir que ela não aconteceu, o que muitas vezes acontece, você, por exemplo, pode começar a aprender com aquilo e entender mais como aquilo funciona. Nos estudos, isso é uma das grandes coisas que funciona, né? Por isso que tantos cursos, eles dão muitos cursos pré-vestibulares, cursos que te ajudam a passar em algum lugar, cursos que te ajudam a ir bem numa prova, eles dão tantos simulados e tanta questão, né? Em alguns momentos ali, principalmente mais para o final do curso, às vezes você vai fazer mais questões do que... Você vai ter mais horas fazendo questões do que horas tendo aulas. Porque você vai fazendo as questões, você vai errando as questões de forma natural, e o seu cérebro ele vai conseguir entender muito melhor aquilo quando você já tentou, você já sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer dentro daquilo, principalmente quando tem algum instrutor, né, te ajudando com aquilo, um professor ou um mentor ou algo assim, e você consegue aprender muito melhor com aquilo. Então, quando você errar, você não deve nem se acomodar com aquilo, falando, faz parte da jornada, nem sempre vai dar. Você não pode tentar fugir daquilo, né? Fingir que aquele erro não aconteceu, tentar fazer uma coisa mais fácil e conseguir. Para você, não, eu consegui e tal. Você tem que olhar aquilo, analisar como você fez, principalmente se essa parte de estudos, buscar mais conhecimento naquela área em específico e ver revisões das questões que você fez, para que então você consiga aprender com aquele erro. Porque, como eu disse, muitas vezes é melhor você estar ali numa questão, você estar ali numa prova e você erra 80% daquela prova que você vai entender, opa, tem alguma coisa errada. Eu tenho que mudar alguma coisa. Eu tenho que conseguir entender melhor todas essas matérias em que eu estou muito defasado. Do que você fazer essa mesma prova, tirar 70% na prova, e quando você vai ver, você não entendeu a matéria, e quando você chega no momento de verdade, né, no concurso que você vai fazer, ou na prova trimestral, né, não só no teste, você pode se dar mal. Entendeu? Porque você não viu a realidade nua e crua. E você não aprendeu com ela. Então, é basicamente isso, né? Eu queria agradecer muito a você que assistiu até aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é um tema que eu gosto bastante. O canal aqui, ele vai sempre falar sobre estudos, né? Sobre disciplina, sobre essas questões que abrangem a produtividade em relação a aprender coisas novas, né? Vou falar muito sobre estudos, hobbies e temas que tangenciam essa área. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixe seu comentário, por favor, para a gente bater um papo legal. É isso, muito obrigado.